Minha família sempre viveu no interior do Paraná, em uma casa cercada por mata fechada. Desde criança, meu avô contava histórias sobre o Saci, mas sempre com um tom sério, como se não fossem apenas lendas. Ele dizia que, se ouvíssemos risadas ou assobios ao entardecer, devíamos entrar e fechar as portas. O Saci gosta de brincar com quem anda sozinho na mata. Primeiro, ele assobia, depois dá risada. E quando você percebe, já não sabe mais o caminho de volta. Eu sempre achei que era só para assustar a gente. Mas no mês passado, tive um encontro que me fez duvidar disso. Era uma tarde comum. Peguei minha vara de pesca e fui até o rio que corria no meio da mata, a uns 20 minutos de casa. O lugar era tranquilo, cercado por árvores altas que bloqueavam o sol, deixando o ar sempre úmido e fresco. O tempo passou rápido, e quando me dei conta, o céu já estava tingido de laranja. O silêncio ali era absoluto, só quebrado pelo som da água correndo e pelo canto distante dos pássaros. Foi então que ouvi o assobio. Baixo, distante. Minha primeira reação foi ignorar. Talvez fosse o vento passando pelas folhas, pensei. Mas logo depois veio a risada. Fraca, abafada, como se alguém estivesse rindo baixinho atrás de mim. Um calafrio percorreu meu corpo. Olhei ao redor, apertando a vara de pesca. A mata estava escura demais para enxergar além de alguns metros. Nenhum galho se mexia, nenhum passo na folhagem. Mas a sensação de que eu não estava sozinho me fez engolir em seco. Acelerei o passo de volta para casa, tentando ignorar a crescente sensação de peso no ar. O silêncio da floresta agora parecia errado. Foi então que o vi. No meio da trilha, um homem idoso estava sentado sobre um tronco caído. Vestia roupas velhas e surradas, e segurava um cachimbo entre os dedos. A fumaça subia devagar, formando espirais no ar. Ele me olhava. Meu corpo inteiro travou. Se perdeu, moço? A voz dele era rouca, arrastada. O cheiro forte do fumo tomou minhas narinas, e um detalhe me fez prender a respiração. Ele tinha apenas uma perna. Minhas pernas começaram a tremer. Eu queria correr, mas me sentia pregado ao chão. O velho deu mais uma tragada no cachimbo e sorriu, como se soubesse exatamente o que eu estava pensando. Não precisa pressa, não. A risada abafada voltou, só que dessa vez parecia vir de todos os lados. Do alto das árvores, do chão, do vento. Foi a gota d'água. Virei e corri o mais rápido que pude. Meu coração batia tão forte que achei que fosse explodir. A trilha, que eu conhecia desde criança, parecia não ter fim. O ar à minha volta estava pesado, como se algo tentasse me puxar para trás. Quando finalmente vi a casa, quase tropecei nos próprios pés. Subi os degraus da varanda de um salto e bati a porta com força. Meu avô estava na sala. Ele me olhou e franziu a testa. O que foi? Tá branco igual cera. Ainda sem fôlego, contei o que tinha acontecido. O velho, o cachimbo, a perna única. O rosto do meu avô se fechou. Ele apenas balançou a cabeça devagar. Você respondeu? Engoli em seco. Não, eu só corri. Ele soltou o ar lentamente, parecendo aliviado. Ainda bem. Se tivesse respondido, talvez nunca mais tivesse achado o caminho de volta. Depois daquela noite, nunca mais pisei naquela trilha sozinho. Mas até hoje, quando o sol começa a se pôr e o vento sopra entre as árvores, às vezes escuto um assobio. Baixo, distante, e uma risada abafada logo em seguida. Meu avô sempre contava histórias sobre a Dama da Estrada. Dizia que ela aparecia para caminhoneiros que viajavam tarde da noite, sempre parada no acostamento, vestida de branco, com o rosto encoberto pela escuridão. Alguns acreditavam que era o espírito de uma noiva que morreu ali. Outros diziam que era uma alma perdida, procurando um caminho de volta. Mas todos concordavam em uma coisa.
Quem a visse nunca esqueceria. Eu nunca levei isso a sério. Pelo menos não até semana passada. Era por volta de meia-noite quando peguei a estrada de terra voltando de um sítio no interior de Minas Gerais. A lua estava alta, mas as nuvens escuras escondiam sua luz, deixando a estrada em um breu quase total. Só meus faróis cortavam a escuridão. Não havia sinal de celular. O rádio só emitia estática, e a única companhia que eu tinha era o barulho dos grilos e o vento balançando as árvores. Foi então que a vi. De longe, parecia apenas uma pessoa parada no acostamento, imóvel. Quando me aproximei, percebi que era uma mulher. O vestido branco, longo e encardido, flutuava levemente como se um vento invisível passasse por ele. A cabeça dela estava baixa, como se olhasse para o chão, os cabelos longos cobrindo o rosto. Minha primeira reação foi reduzir a velocidade. Alguém precisava de ajuda? Mas antes que eu pudesse pensar melhor, um arrepio gelado percorreu minha espinha. Algo naquela imagem não fazia sentido. Os faróis iluminaram seu corpo por completo. Ela não tinha rosto. Um vazio escuro onde deveriam estar os olhos, a boca, o nariz. Apenas um contorno de pele pálida. Um buraco no lugar de qualquer expressão. Meu coração disparou. Pisei no acelerador e passei direto, sentindo meu estômago revirar. O carro balançou na estrada irregular, mas não ousei olhar para os lados. Só queria sair dali o mais rápido possível. Mesmo assim, a curiosidade me venceu. Olhei pelo retrovisor. Ela não estava mais lá. Um alívio tomou conta de mim, mas durou apenas 1 segundo. Porque no instante seguinte, um calafrio percorreu todo o meu corpo. Algo me fez olhar para o vidro do passageiro. E foi quando vi. No reflexo da janela, um vulto branco estava sentado ao meu lado. Minha visão ficou turva, minha respiração travou. Meu instinto foi pisar no freio com toda a força. O carro derrapou, quase saindo da estrada. Pulei para fora, meu peito arfando, minhas mãos tremendo. A porta do passageiro estava aberta, o banco vazio. Mas o cheiro que pairava no ar me fez recuar. Era um cheiro doce e podre ao mesmo tempo. Algo entre flores murchas e terra molhada, como um cemitério após a chuva. De alguma forma, consegui voltar para o carro. Dirigi o resto do caminho sem olhar para os retrovisores, sem ousar olhar para o banco do passageiro. Só quando cheguei em casa, com a porta trancada atrás de mim, senti que podia respirar de novo. Na manhã seguinte, a sensação de medo ainda me consumia, mas eu precisava entender o que aconteceu. Peguei o cartão de memória da câmera do carro e fui revisar as imagens. A gravação estava perfeita até o momento em que meus faróis iluminaram a mulher. Depois disso, a tela ficou preta. O arquivo estava corrompido. Como se algo, ou alguém, não quisesse que eu revisse aquela cena. E o pior, desde aquela noite, todas as vezes que passo por um espelho, sinto que há algo atrás de mim. Algo que não devia estar lá. E às vezes, por um segundo, vejo um reflexo branco, antes que ele desapareça. Sempre fui cético. Como fotógrafo de natureza, já viajei para muitos lugares e ouvi todo tipo de história. Lobisomens, fantasmas, espíritos de mata, luzes errantes. Sempre respeitei, mas nunca acreditei de verdade. Até aquela noite. Eu estava no interior do Maranhão para um ensaio próximo a um lago, um local belíssimo e quase intocado. O espelho d'água refletia as árvores retorcidas ao redor e o céu tingido de laranja e rosa pelo entardecer. Uma cena perfeita. Os moradores da vila próxima foram amigáveis, mas me deram um aviso que me fez rir por dentro. Se escutar um grito vindo da água, moço, não fica. É a mãe d'água chamando. A mãe d'água?
Perguntei, curioso. Uma senhora de pele enrugada e olhos fundos me olhou séria. Sim, dizem que ela vive nos lagos profundos. Quem a vê, nunca mais volta. Outro homem acrescentou, com um olhar desconfiado. O problema é que ela engana. Às vezes parece só um vulto. Às vezes chama pelo nome da gente. E se alguém responde... Ele balançou a cabeça, como se não precisasse dizer mais nada. Agradeci os avisos, mas continuei achando que eram apenas histórias para assustar forasteiros. Peguei minha câmera e caminhei até a beira do lago, onde montei meu equipamento. O silêncio ali era absoluto. O vento movia as folhas, fazendo um som suave. O lago era tão parado que parecia um espelho. Comecei a tirar algumas fotos, ajustando as lentes para capturar a luz do crepúsculo refletida na água. Cada clique ecoava na tranquilidade do lugar, até que uma sensação estranha começou a me incomodar. Sabe aquela impressão de que alguém está observando? Como se houvesse algo logo atrás de você, esperando que você olhe. Tentei ignorar. Continuei fotografando. Foi só quando chequei a última foto que meu estômago revirou. Na tela da câmera, na superfície lisa da água, havia um vulto feminino, submerso. Do ângulo em que estava, parecia que alguém me observava lá de baixo, bem próximo da superfície, como se fosse emergir a qualquer momento. Olhei para o lago. A água estava calma. Mas então, um grito rasgou o silêncio, agudo, longo, vindo do meio do lago. Meu corpo inteiro gelou. As folhas das árvores estremeceram, como se algo tivesse passado rápido entre elas. Um arrepio subiu pela minha nuca. Engoli em seco e olhei de novo para a câmera. A foto, que antes mostrava nitidamente o vulto, agora estava borrada, como se algo a tivesse distorcido. Não esperei mais. Joguei tudo na mochila e saí dali quase tropeçando nas pedras. Na pousada, fechei todas as janelas e fiquei revendo as imagens no notebook. A foto do vulto na água parecia... errada. O borrão não era um erro da lente. Parecia uma interferência, como se a própria imagem estivesse tentando se esconder. Tentei ajustar o contraste, clarear, mexer nos detalhes, e foi então que vi. Havia um rosto, muito pálido, com os olhos fundos e escuros. Mas o pior não foi isso. O pior foi perceber que, apesar de estar submerso, o rosto parecia estar sorrindo. Na manhã seguinte, precisei voltar ao lago para pegar um equipamento que esqueci na pressa. O sol batia forte e a água estava tão cristalina que dava para ver o fundo. Caminhei pela margem, tentando ignorar o arrepio constante na pele. Mas não havia nada lá. Nenhuma pedra. Nenhum galho que pudesse justificar o que vi. Apenas o reflexo da minha própria imagem na água. E por um segundo, juro que vi outra sombra ao meu lado. Quando eu era criança, meu tio sempre me falava sobre o lobisomem da fazenda abandonada que ficava a poucos quilômetros do vilarejo. Segundo ele, em noites de lua cheia, os cães latiam desesperados sem motivo aparente, e pela manhã encontravam-se marcas de garras nos troncos das árvores. "Nunca vá lá sozinho, menino", ele dizia, com aquele olhar sério de quem já viu coisa demais na vida. Quem já ouviu os gritos na madrugada sabe que aquilo não é bicho comum? Eu ouvia as histórias, claro, mas como toda criança nunca levei muito a sério. Anos depois, já adulto, voltei para visitar minha mãe. E num momento de nostalgia, me lembrei da tal fazenda. A curiosidade me venceu. Queria ver com meus próprios olhos se aquele lugar era tão assustador quanto diziam. Peguei meu carro e segui por uma estradinha de terra até chegar ao portão enferrujado da fazenda. A construção, que um dia fora imponente, agora estava tomada pelo mato. As paredes descascadas pareciam segurar sua estrutura à força. O silêncio ali era estranho.
Nenhum som de passarinhos, nem de grilos. Só o vento passando pelas árvores e o ranger distante de algo dentro da casa. Respirei fundo e empurrei a porta velha. Um cheiro forte, quase selvagem, atingiu minhas narinas. Era uma mistura de terra molhada, animal e algo que não consegui identificar de imediato. Pó e teias de aranha cobriam os móveis velhos. O chão estava marcado com pegadas, mas não eram humanas. Pareciam de um cachorro, mas eram grandes demais. Então, no andar de cima, ouvi um estalo. Meu corpo inteiro se retesou. O som foi seguido por algo ainda pior. Um arrastar de patas pesadas. Meu coração começou a martelar contra o peito. Talvez seja um cachorro grande, pensei. Mas algo dentro de mim dizia que não. O peso dos passos, a forma como o som reverberava pelo espaço vazio. E então, vi. Na escuridão do segundo andar, 2 olhos amarelos brilharam. A criatura não se mexeu de imediato, apenas me observava. Mas a forma como aqueles olhos refletiam a pouca luz do lugar me fez entender, sem sombra de dúvida, que eu não deveria estar ali. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Virei e saí em disparada. Atrás de mim, um som seco. Algo pulou do andar de cima. O peso do impacto fez o chão estremecer. Não olhei para trás. Se olhasse, talvez não conseguisse continuar correndo. Quando finalmente cruzei a porteira e cheguei ao carro, minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia enfiar a chave na ignição. Arranquei dali sem pensar 2 vezes. No dia seguinte, fui até a casa do meu tio. Contei o que havia acontecido e ele ficou me encarando, sério, por um tempo. "Você viu?" Ele perguntou, baixo. Não vi direito. Mas ouvi. E vi os olhos. Ele suspirou, passou a mão pelo rosto e pegou uma espingarda velha. "Vamos até lá. Não gostei da ideia, mas algo me dizia que eu precisava voltar. Como se aquilo fosse necessário para me provar que minha mente só tinha pregado uma peça. Mas ao chegarmos na fazenda, a realidade não ajudou muito minha lógica. O cheiro ainda estava lá, ainda mais forte. E perto da porta que eu deixei aberta na pressa, pegadas, grandes, fundas, como de um cachorro gigante. Meu tio abaixou e analisou uma delas. "Não é de cachorro. Cachorro não anda só com 2 patas." Engoli em seco. As marcas mostravam um padrão estranho, como se a criatura tivesse andado ereta por um tempo antes de voltar a andar com 4 patas. Não demoramos ali. Voltamos para o carro e meu tio não falou mais nada no caminho de volta. Naquela noite, fiquei acordado na cama, sem conseguir fechar os olhos. E bem tarde, quando o silêncio da madrugada reinava, ouvi. Lá fora, bem distante, um uivo longo e profundo, diferente de qualquer lobo ou cachorro que eu já tenha escutado. E naquele momento, soube. As histórias do meu tio não eram só histórias. Sempre achei engraçado como certas lendas acompanham a gente desde a infância. A Cuca, por exemplo, era um nome que minha avó usava para me assustar quando eu era criança. "Se não dormir cedo, a Cuca vem te pegar", ela dizia, baixinho, como se o próprio ato de pronunciar o nome já trouxesse algo ruim. Mas com o tempo, essas histórias viram só lembranças, né? A gente cresce e esquece do medo. Até aquela noite. Estava visitando um amigo no interior do Mato Grosso. Ele tinha uma casa grande, afastada da cidade, rodeada por mato e com um rio passando ali perto. O lugar era bonito, mas tinha um silêncio estranho à noite. Naquela madrugada, acordei sem motivo. O quarto estava escuro, mas um silêncio pesado preenchia o espaço. Não era o tipo de silêncio normal. Era aquele tipo errado, onde nem os grilos cantam. Virei para o lado, tentando voltar a dormir. Foi quando senti.
Uma presença. Sabe quando alguém está te observando no escuro? Não dá para explicar, mas a gente sabe. Meu olhar subiu lentamente até o canto do teto. E lá estava ela. Uma sombra pendurada no alto, imóvel, como se estivesse esperando que eu notasse. Meu coração parou. A coisa tinha um corpo esguio, quase retorcido. Os braços pareciam compridos demais, dobrados de forma errada. A pele, escura como fuligem, se misturava com a escuridão do quarto. Mas os olhos, 2 olhos fundos e amarelados brilhavam na penumbra. E então, sem aviso, se moveu. A sombra deslizou para baixo, descendo a parede com um movimento impossível, sem fazer barulho. Ela se aproximou. Estava me olhando de perto. Minha mente gritava para eu correr, mas meu corpo estava congelado. Eu mal conseguia respirar. Fechei os olhos com força. Não é real, não é real. Isso é um pesadelo. Fiquei assim por segundos que pareceram uma eternidade. E quando finalmente criei coragem para abrir os olhos, não havia mais nada ali. Fiquei acordado até o amanhecer, tentando convencer a mim mesmo de que tinha imaginado tudo. Mas então, na manhã seguinte, enquanto tomávamos café, meu amigo percebeu que eu estava estranho. "Dormiu bem?" Ele perguntou, meio rindo. Hesitei por um momento e resolvi contar. Ele não riu. Na verdade, ficou pálido. "Cara, vem cá." Me levou até a sala, onde ele tinha um monitor de câmeras de segurança. "Isso foi por volta das 3 da manhã, ele disse, abrindo um vídeo. A filmagem mostrava a lateral da casa. Minha janela aparecia na tela. E então, eu vi. Um vulto escuro passou lentamente pela janela do meu quarto. Lento, quase rastejando, com um formato errado. Exatamente no horário em que eu tinha acordado. Senti meu estômago revirar. Saímos da casa naquela mesma tarde. E desde então, nunca mais consegui dormir num quarto completamente escuro.